Conteúdo do terceiro bimestre. Vamos falar hoje sobre a gestão das redes de atenção à saúde. O objetivo dessa temática é justamente discutir os princípios, formatação e a importância desse funcionamento das redes de atenção no processo de gestão, utilizando o que? As tecnologias favoráveis para a mudança dessa produção do cuidado e relacionado com as esferas estaduais, municipais e federais. Então, o que é a rede de atenção? A rede de atenção à saúde é o quê? Uma estratégia para superar o que é a fragmentação da atenção e da gestão à saúde. Lembrando que o nosso sistema antigamente era o quê? Fragmentado. Quando se fala em processo de rede de atenção à saúde, é um processo de trabalho que faz o quê? Vínculo, né, com todo o nível de atenção. Então, ele vai aperfeiçoar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, visando assegurar ao usuário o cuidado integral. Por isso que é tão importante o processo de gestão nessa rede de atenção. Então, nós temos algumas definições importantes, significativas, tá, para esse arranjo organizacional. Então, no centro lá, nós temos a integralidade do cuidado, que é o ponto principal dessa rede. E nós temos lá alguns pontos de apoio para essa integralidade do cuidado, para esse funcionamento. Então, nós temos o apoio técnico, o apoio de gestão e também o apoio relacionado logístico. A integração sistêmica ela é importante porque viabiliza a atenção contínua, a integralidade, a qualidade e também é responsável pela humanização. Além disso, melhora o que? O desempenho do Sistema Único de Saúde. Justamente vai melhorar o acesso, a equidade, a eficácia clínica e sanitária, vai promover a eficiência econômica, a redução de custos em determinados cuidados. Nós temos algumas características importantes desse processo que promove o quê? Ações e serviços de saúde articulados, né, de forma complementar e territorial. Então, o centro lá relacionado às relações horizontais é a nossa atenção básica, que ela promove vínculo, né, articulado com outros níveis. Então, cada ponto exerce uma função importante. Um outro instrumento que é muito utilizado nesse processo de gestão é o centro de comunicação. Então, a comunicação efetiva e a comunicação assertiva ela é primordial nesse processo de gestão para a qualidade, para a eficiência, para a equidade do cuidado. A centralidade nas necessidades de saúde da população é uma outra característica. A responsabilização pela atenção contínua e integral, né? Lembrando que é um processo, eu preciso permitir a resolutividade do cuidado, promover isso não só ao paciente, mas também para a família. O cuidado ele tem que permanecer sendo interdisciplinar, né? Envolve vários profissionais atendendo aquela família, aquele usuário. Ocorre o compartilhamento de objetivos e compromissos com resultados significativos quanto sanitários e econômicos, que são normalmente pactuados ali no momento, em todos os pontos da rede. No Sul, todos os pontos da atenção à saúde são igualmente importantes, né? Como eu ressaltei. Eles se diferenciam, né, de acordo com as densidades tecnológicas, tá? que são utilizadas naquele momento. Nós temos alguns exemplos relacionados aos pontos da atenção à saúde. Nós temos a casa do usuário, a unidade básica de saúde, a academia da saúde, nós temos a academia da terceira idade, nós temos um ambiente hospitalar e a unidade de pronto atendimento. Agora passamos para alguns fundamentos das redes de atenção à saúde. Nós temos a economia de escala,
né? Então, é a concentração de serviços em determinado local, né? Ocorre uma racionalização desse custo e otimiza os resultados ali relacionados aos insumos tecnológicos ou humanos. Então, vamos lembrar lá um exemplo que a gente pode citar aqui relacionado lá ao estoque reserva, né? Tanto no ambiente hospitalar quanto na unidade básica, né? Principalmente relacionado ao insumo. Então, essa economia de escala, ela é um fundamento da rede. Ela proporciona a redução do custo. E relacionado ao recursos humanos, também relacionado à contratação desse profissional. Aí vai de encontro também que vocês já estudaram relacionado ao dimensionamento de pessoal, o cálculo ali de quantidade de profissional. Né? Então, um exemplo ali, os hospitais regionais, atendimento de vários municípios em pequenos, né, de uma determinada região. Um exemplo que nós temos aqui é o HU, que recebe pacientes, né, de toda a região noroeste do estado para efetivar seu atendimento. Nós temos um outro fundamento importante, a qualidade e a suficiência, principalmente relacionado à prestação do serviço, né, com alto grau de excelência e que sejam o quê? Seguros e efetivos. Então, essa rede precisa consolidar e contribuir para essa prestação de serviço de qualidade, né? Então tem que ser centrados no usuário e com equidade, ter um manejo adequado, com condições identificadas, tem que ser suficiente para atender a demanda da população, principalmente em quantidade e qualidade. Nós temos algumas regiões que são regiões que estão já nesse níveis de qualidade e suficiência. Mas nós temos ainda regiões que estão ainda em processo, tá, para essa qualidade. Então, um exemplo disso é a região norte, que ainda está caminhando para ser uma qualidade aí efetiva de 100%. Nós temos outro fundamento que é relacionado ao acesso e à disponibilidade de recursos. Então, quando eu falo em acesso, esse acesso é universal, como vocês já mesmo estudaram, com a ausência de barreiras para o ingresso desse usuário no serviço e na continuidade dessa atenção. Então, a disponibilidade de recursos físicos, humanos, financeiro e tecnológico. A integração, né, ter essa articulação em cada ponto da rede é importante para promover o quê? Ações e serviços diferenciados, né, porém complementares. Então, para agregar o que? Valor e promover a atenção integral a esse paciente, a esse usuário. A integração, ela tem que ser o quê? Para essa resolutividade, né, essa resolutividade seja permanente. Ela tem que ser uma integração horizontal. Então, tem que ter a fusão de pontos de atenção de mesma natureza e especialidade. Então, é importante para ampliar a cobertura e a eficiência das ações. Um exemplo disso são as academias da saúde e a unidade básica, que trabalham integradas. Nós temos lá os processos de substituição, que é um outro fundamento, que é o reagrupamento contínuo de recursos para obter melhores resultados. Prestar ações e serviços segundo a demanda da necessidade da população e os recursos disponíveis. Um exemplo disso é a atenção domiciliar e hoje que está sendo utilizada a teleconsulta. Então, um exemplo que eu vou citar para vocês da teleconsulta que está sendo utilizada tanto na medicina, na fonoaudiologia, na enfermagem, justamente por causa da pandemia. Então, se trocou esse atendimento domiciliar, né, o profissional indo à casa do usuário pela teleconsulta. Então, esse processo de substituição para promover uma assistência de qualidade ao usuário. E um outro fundamento importante é a região de saúde, né? Essa abrangência territorial que eu preciso conhecer muito bem. O gestor,
o gestor tanto da unidade básica e o secretário municipal de saúde precisam conhecer o território, onde cada equipe está atuando. Então, tem que ter essas condições de abrangência territorial, conhecer o território, essencial para se fundamentar, né, promover estratégias de organização dessa rede de atenção à saúde. Ela vai consolidar ações e serviços que serão ofertados. Ele vai delimitar sua cobertura, né, e também expansão desse território. Um outro fundamento está associado aos níveis de atenção, né, e os serviços de acordo com a densidade tecnológica, menor intensidade relacionada à atenção básica. Lembrando que hoje a maioria da assistência prestada ocorre ali na atenção básica. Essa atenção básica tem que ser resolutiva, né? A densidade intermediária, a atenção secundária, que é através do nível ambulatorial, especializado. Maior em densidade, a atenção terciária, que é o nível hospitalar. E nós temos a atenção quaternária, que é justamente para evitar iatrogenias. Okay? É fundamental para o uso racional desse recurso saber as condições de menor e alta densidade, e maior densidade, e estabelecer o foco de gestão entre os dirigentes de governança, né? Então, cada nível de atenção desse, ele tem um gestor. Então, esse gestor precisam se comunicar, né? Precisam agir horizontalmente, né? Para fazer a gestão dessa rede. Então, é importante esse foco de gestão nesses níveis de atenção e saber qual a aplicabilidade relacionada a cada tipo de atenção. Nós temos os elementos das redes de atenção à saúde. Nós temos a população adstrita, né, que é definida pela atenção básica, né, que são as regiões, os espaços territoriais, né, eles podem ser complexos, organizados, a partir das identidades culturais, econômicas, sociais. Nós temos as estruturas de saúde que devem ser bem distribuídas territorialmente, né, garantindo o tempo, resposta necessária ao atendimento, melhor proporção, né, de estrutura da população, do território, viabilidade relacionada à operação sustentável, né, e saúde das pessoas da comunidade, que é o nosso foco principal relacionado à população adstrita. A estrutura operacional também é importante e é um dos elementos, né? É constituída pelos diferentes pontos de atenção da rede, que são os lugares onde se ofertam os serviços de saúde, né? E suas interações que permitem a comunicação. Nós temos o centro de comunicação, a atenção básica, que é o nosso o foco principal, mas nós temos outros pontos da rede que são fundamentais e são importantes. Os pontos de atenção secundária e terciária, os sistemas de apoio, o sistema de governança, que contribuem nesse processo de gestão. O sistema de apoio, que é a prestação de serviços comuns em todos os pontos de atenção à saúde, como diagnóstico, terapêutico, como assistência farmacêutica, o sistema de informação em saúde, justamente monitorando através da vigilância. Nós temos o sistema de governança, que são os arranjos institucionais organizados. Então, diferentes atores, diferentes gestores que estão ali, estratégias e procedimentos são adotados. Gerir de forma compartilhada, essa interligação, essa comunicação interfederativa à rede para dar melhores resultados sanitários e econômicos. Nós temos um elemento importante relacionado ao modelo de atenção à saúde, que é o sistema lógico, que organiza e o funcionamento da rede de atenção à saúde. E ela faz essas articulações das relações relacionadas entre a população e os grupos, estratificados por risco, né? Referência e contra-referência, vamos lembrar sobre isso.
foco das intervenções do sistema de saúde, diferentes tipos de intervenções sanitárias a serem realizadas, como situação demográfica, que é investigada, epidemiológica e determinantes sociais de saúde, que são pontos principais que entram para avaliação do diagnóstico daquele território. Ela pode se diferenciar como condição aguda, né, situação de urgência, que é atendida em qualquer ponto da atenção, o sistema de rede de manutenção de vida, com níveis crescentes de complexidade e responsabilidade. E pode também ser considerada condições crônicas. Atenção básica, que é uma das principais portas de entrada preferencial dessa condição crônica, né? Prevenir e controlar as doenças crônicas em maior prevalência na comunidade. Né? Promover a saúde dessa população através utilizando tecnologias de gestão do cuidado e ações que ampliem a autonomia, o empoderamento desse indivíduo, desse usuário é importante, tanto individuais como no coletivo. E nós temos alguns exemplos relacionados às redes de atenção, né, que está em grande expansão. Nós temos aí a rede cegonha, a rede de urgência e emergência, a álcool, crack e outras drogas, a rede da pessoa com deficiência, a rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas e a rede do cuidado das pessoas com deficiência, a rede da oncologia, rede de saúde do trabalhador e a rede de saúde do idoso. São algumas das principais redes que estão implementadas hoje. O nosso sistema de saúde é em rede, como bem vocês sabem, né? Gera o que? Movimento, múltiplas alternativas de entrada e saída. Nós não temos só uma porta de entrada, ok? Todos os pontos das redes são importantes. A ampliação dessa possibilidade de acesso é fundamental, né? É um dos principais itens para o funcionamento dessa rede. E essa rede no atendimento a um usuário hipertenso, como exemplo aqui citado, necessita de apoio e acompanhamento sistematizado. Ele procurou atendimento? É um pronto-socorro? O sistema de rede prevê isso? Se ele sai do pronto atendimento com a consulta agendada na atenção básica ou secundária, a atenção básica à saúde, o centro de comunicação e de acompanhamento contínuo. Então, como é que funciona esse processo, né, do hipertenso nessa rede? Eu tenho que dar resolutividade nesse cuidado, nessa assistência prestada. Preciso solucionar aquele problema daquele hipertenso. Então, essa rede tem que estar muito bem estruturada. O processo de gestão dela tem que acontecer, tanto em parte humana como tecnológica. Então, preciso dar continuidade nessa assistência ao paciente. Por isso que eu citei esse exemplo de rede de atenção a um usuário hipertenso. E, falando em rede, nós temos o Centro de Coordenador da Atenção Básica à Saúde, que ele coordena o fluxo e o contrafluxo, lembrando da referência e contrarreferência, junto aos pontos de atenção secundários e terciários, mediante sistemas logísticos, auxiliados e estruturado como um apoio, tudo gerido por um sistema de governança interfederativo e transversal. Então, todo o processo de gestão, ele é importante, ele é efetivo e vai depender muito da gestão daquele local, né, dos recursos humanos ali consolidados e empenhados para solucionar o problema daquela população. Então, essas são as referências utilizadas e nós temos uma atividade para hoje. Até a próxima, pessoal.